Olá, pessoal, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Estamos aqui com o nosso podcast, que agora mudou de nome. Estamos com uma nova identidade. Deixamos de ser Papo Digestivo e passamos a ser Fala Gastro. Com isso, pretendemos deixar a linguagem ainda mais acessível aos médicos e profissionais de saúde e também aos pacientes interessados aos temas da gastroenterologia. Hoje trazemos aqui na nossa conversa um tema muito interessante, que é a doença celíaca, uma doença que vem aumentando a prevalência na nossa população e que o diagnóstico é super importante porque a dieta isenta de glúten muda a qualidade de vida e o cotidiano dos nossos pacientes. Hoje no Fala Gastro nós temos dois convidados experts no assunto, que é a doença celíaca, uma doença que afeta milhões de pessoas, é uma condição autoimune, crônica e que carece ainda de muitas informações, porque ela é cercada de muitas dúvidas, muitos mitos. Então eu gostaria que hoje os nossos convidados se apresentassem. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao podcast Fala Gastro, né, pela oportunidade de estar aqui para falar dessa doença que é tão importante em nosso meio. Meu nome é Vandré Giselo Ponce de Leão Júnior, mas sou mais conhecido como Vandré. Sou médico gastroenterologista e endoscopista da SES-DF. Também sou preceptor de clínica médica da SES. Atualmente estou como professor do Centro Universitário Unieuro, do curso de Medicina. Também sou mestre em Ciências da Saúde pela UNB. Olá, realmente é um prazer estar aqui do lado de experts, colegas de tamanho gabarito e falando de um tema tão relevante quanto esse, doença celíaca. E meu nome é Vinícius Machado de Lima, eu sou médico gastroenterologista do Hospital Universitário de Brasília, onde atuo como preceptor do programa de residência em gastro e também tenho mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Bom, Vinícius, aproveitando aí a deixa que você falou que é um tema muito relevante, eu queria, afinal de contas, explicar para os nossos ouvintes o que é a doença celíaca. Sim, a doença celíaca é a mais comum enteropatia inflamatória mediada por um componente da dieta. Componente esse que é o glúten, presente no trigo, centeio e cevada. Ela comete indivíduos geneticamente suscetíveis. A suscetibilidade genética ela se dá pela presença do HLA-DQ2 ou DQ8. Acomete os sintomas gastrointestinais estão presentes, mas também é importante ressaltar que é uma doença que apresenta manifestações atípicas extradigestivas, tem caráter permanente, ou seja, uma vez diagnosticada, há controle, mas não há mais cura, e o único tratamento disponível é a dieta isenta de glúten. E o que é esse glúten que alguns acham que é um grande vilão? Será que é um vilão mesmo para todo mundo ou não? Importante que a gente comentar isso. E só para a gente situar um pouquinho a relação do homem com o trigo, né, a gente tem que lembrar que desde os primeiros primatas até o homem moderno se passaram 4 a 5 milhões de anos. E nesse período nós fomos nos adaptando aos vários componentes da dieta. Nesse contexto, o trigo só entrou na dieta da espécie humana há 10 mil anos, quando nós passamos de caçadores-coletores a agricultores lá na Mesopotâmia. Isso é muito pouco tempo na história da humanidade para que a gente se adaptasse a esse novo componente da dieta. E para piorar, por cruzamento entre espécies de engenharia genética, a gente transformou um trigo primitivo diploide num trigo hexaploide, triplicando o material genético, consequentemente aumentando muito o conteúdo proteico e a antigenicidade desse trigo. E aí, dentro do trigo, o que é o glúten, né? O glúten é uma fração proteica do trigo, corresponde a mais ou menos 10% do grão. Ele está muito presente porque é um componente nutricional importante, mas também porque a indústria alimentícia explora a característica viscoelástica dessa proteína para tornar os alimentos comercialmente mais interessantes, né? E aí, caracterizando, entendendo um pouco mais do glúten, dessa fração proteica do trigo, ele é dividido em duas subfrações, prolamina e glutenina. A fração peptídica tóxica é a prolamina, ela recebe o nome no trigo de gliadina, né, trigo de gliadina, de secalina no centeio e ordeína na cevada. Qualquer uma delas é suficiente e capaz de causar a doença celíaca. E por que essa prolamina tem essa capacidade de causar a doença? É muito interessante que há
na prolamina uma riqueza de 2 aminoácidos, prolina e glutamina. A prolina confere resistência à digestão, fazendo com que frações peptídicas grandes permaneçam na luz intestinal, sejam capazes de atravessar a barreira mucosa e atingir a lâmina própria. E a glutamina é capaz de gerar um potencial antigênico do glúten, ativando o sistema imunológico. E você poderia descrever um pouco melhor sobre como funciona a fisiopatologia da doença celíaca? Sim, então, essa gliadina na luz intestinal, em frações peptídicas grandes, graças à resistência de digestão pela prolina, vai atravessar a barreira mucosa, atingir a lâmina própria no intestino delgado, e ali na lâmina própria, a gliadina, especialmente a glutamina, sofre uma ação da transglutaminase tissular, modificando essa glutamina e transformando ela em resíduos negativos de ácido glutâmico. Isso aumenta a interação da glutamina com a molécula do HLA. Então, esse complexo gliadina-HLA, que está na superfície da célula apresentadora de antígeno, lembrar que o HLA DQ2 ou DQ8, que é o que vai interagir com a gliadina, é determinado geneticamente, daí a predisposição genética, né? Então, essa célula apresentadora de antígeno com o HLA, DQ2 ou DQ8 e a gliadina, isso vai ser apresentado ao linfócito T helper, T auxiliar, e a partir daí a resposta imunológica segue 2 caminhos. Uma resposta imunológica humoral, com ativação de linfócitos B aplasmócitos, com a produção dos anticorpos antigliadina, antitransglutaminase, antiendomísio, que são marcadores da doença, mas também fazem parte do processo fisiopatológico, e uma resposta imunicelular, cultivação de células B, T, natural killer, produção de citocinas, migração de linfócitos para o epitélio da mucosa, dando uma lesão característica da doença celíaca, que é a linfocitose intraepitelial, e a partir daí gerando também o dano tecidual, atrofia velocitária, né, as consequências. Esse seria o panorama do que acontece na mucosa intestinal. É importante também, Vinícius, destacar aí, né, que nesse processo dessa fisiopatologia a gente tem a imunidade inata e a imunidade adaptativa, onde a imunidade inata ela não tem memória, mas ela tenta resolver esse problema do glúten entrando na célula de forma mais imediata. Então ela vai aumentar a proliferação de linfócitos T, CD8, de interleucina 15, de células natural killer e de interferon alfa também. E hoje os estudos estão muito em prol dessas citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 15, porque elas também vão lá, de início, destruir parte lá da célula, né? E a imunidade inata, como o Vinícius já falou, que vai dar a resposta TH1 e a resposta TH2. Certo. Vandré, a gente sabe que é uma doença que vem aumentando, né? O diagnóstico, a prevalência na população em geral. E aí eu queria entender qual é a prevalência atual e por que essa prevalência vem aumentando. São 2 perguntas, né? Vamos responder. Primeiro, vamos falar por que ela vem aumentando, né? Porque em si a gente ainda não tem uma resposta concreta, mas sabe-se que pelo desenvolvimento da ciência, pelo surgimento de novos exames sorológicos, né, como transglutaminase, o antiendomísio que surgiram aí na década de 90, isso aí fez com que os diagnósticos fossem mais aprimorados e aparecendo mais nas pessoas, e até o próprio conhecimento sobre a doença, né, também. E além disso, a parte das pessoas estarem se alimentando com mais glúten. Essa potencialização do glúten no alimento também faz com que as pessoas venham a desenvolver, aquelas que têm a genética da doença, né, a desenvolver a doença celíaca. Tanto é que em países que comem pouco glúten, como o Japão, a prevalência é bem baixa da doença celíaca. A doença celíaca ela tem uma prevalência, vamos colocar assim, mundial, de cerca de 1%, né? Mas isso vai variar de região para região, onde os estudos mostram que há uma variação aí de 0,5% a 2%, dependendo da região, essa prevalência pode chegar, né? Então, também os grupos demográficos também vai haver uma variação maior. Atinge muito mais as mulheres, cerca de uma proporção de 2, 3 mulheres para cada um homem, né? Também há uma maior proporção de doença celíaca
naqueles pacientes, não, nos parentes de primeiro grau do paciente celíaco, né? Naquelas pessoas que já têm uma doença autoimune também, há uma maior predisposição para o desenvolvimento da doença celíaca. Tem uma meta-análise que saiu esse ano até, que ela mostra que há uma prevalência da doença celíaca mundial de 1,7% em exames sorológicos. Quando fez em exames histopatológicos da biópsia, essa prevalência foi em torno de 0,7%. Então, a gente vê que é uma prevalência que vem cada dia aumentando. Se a gente vê, a Itália, ela fez aí um trabalho muito bonito, né? Que ela fez um screening dos pacientes crianças na idade escolar de 5 a 11 anos, onde essas crianças foram avaliadas, testadas com todo o protocolo para a doença celíaca. E eles viram que a prevalência dobrou. E na conclusão, eles concluíram que 60% das pessoas estão ainda sem diagnóstico da doença celíaca na Itália. Nossa, subdiagnosticada, né? Bom, aproveitando... Pode falar, Vinícius. Não, só complementando, perfeito, essa questão que o André colocou, lembrar que 70% dos novos diagnósticos de doença celíaca acontecem em adultos, né? Então a gente sai daquela ideia de que é uma doença da infância e passa a entender que é uma doença também do adulto e até mais prevalente hoje no adulto, né? E com relação ao aumento da prevalência, tem um estudo muito interessante em soroteca, todo militar americano, quando ele entra para as Forças Armadas, um soro é colhido e guardado, né, desse militar. E aí fizeram um levantamento agora nos anos 2000 de uma soroteca de mais 9.000 soros da década de 50 e compararam com a soroteca agora mais recente, atual, dos anos 2000. E em 50 anos mostrou um aumento real de doença celíaca de 0,2 para 0,9, ou seja, um aumento de 4,5 vezes a prevalência ao longo desses 50 anos. Então, só reforçando isso que o Wanderer está falando, tudo que a gente está falando de importância é uma doença que está aumentando em prevalência. Certo. Só a prevalência maior são naqueles não diagnosticados ainda, né? Que a gente tem que ver. E a nossa luta hoje é exatamente... E é por isso que a gente está aqui, né? Screening populacional. Isso. Bom, agora para o Vandré, eu queria perguntar, Vandré, a gente está no consultório, quem é aquele paciente que a gente tem que desconfiar de doença celíaca? Quais são as manifestações clínicas? Então, a doença celíaca, ela tem uma forma multifacetada. Diria assim, que é como a cabeça de medusa, né? Tem várias pontas ali para você fazer esse diagnóstico. Então, tem as manifestações que são clínicas, com manifestações gastrointestinais, manifestações que são extraintestinais. Então, a gente tem um iceberg celíaco, que dentro desse iceberg celíaco, na ponta do iceberg, destaca-se exatamente essas manifestações que são gastrointestinais. Na classificação de Osler, em 2011, eles fizeram a classificação ali para tentar homogeneizar melhor essas questões de sintomas e tudo. Então, eles classificaram a doença celíaca em forma clássica, uma forma não clássica, uma doença celíaca subclínica e uma doença celíaca em potencial. Dentro da forma clássica, que é aquela ponta lá do iceberg, que é o que aparece, que a maioria de nós podemos ver e diagnosticar de forma mais fácil, que alguns trabalhos mostram que quando se tem manifestações gastrointestinais, o diagnóstico demora aí, tem um delay em torno de 2,5 meses. Então, essas manifestações que vão aparecer. E quais seriam elas? Essas manifestações aí foram descritas pela primeira vez lá nos anos 1800 por Samuel G., onde foi descrito manifestações como dor abdominal, distensão abdominal, náuseas, vômitos. O paciente pode ter perda de peso também. Na criança, um déficit no seu desenvolvimento, com baixa estatura. Então, essas manifestações aí, gastrointestinais, são as que mais aparecem. Depois, nós temos as manifestações extraintestinais, que é aí que a gente tem de abrir o olho para suspeitar da doença celíaca nesses pacientes. Porque muitas vezes a gente, como contempla várias especialidades médicas,
Se a pessoa não pensar em doença celíaca, vai deixar passar batido. Quais seriam essas manifestações que podem aparecer? Um quadro de anemia por deficiência de ferro, que é uma das primeiras manifestações. 40% dos celíacos geralmente tem um quadro de anemia por deficiência de ferro. Quadro de osteoporose também, né? Até lá na UNB, me lembro que teve um caso de uma menina de 13 anos que teve uma fratura espontânea do colo do fêmur devido à osteoporose pela doença celíaca. Então, a anemia, a osteoporose, hipoplasia do esmalte dentário. Então, até pelo sorriso dá para a gente diagnosticar a doença celíaca, né? Tem de ter essa atenção também no paciente, até para os dentistas também, né? Olharem isso daí, devido ao processo de absorção do cálcio que é prejudicada. Temos também manifestações neurológicas, ataxia cerebelar, epilepsia, pode ter enxaqueca, cefaleias, né? Quadro de depressão também. Então, há todo esse contexto aí de manifestações extraintestinais que a gente tem de pensar em doença celíaca para poder dar o diagnóstico. Entendi. E assim, Vinícius, quando a gente está no consultório, né, a gente suspeita de doença celíaca, a gente tem que fazer o diagnóstico. E eu queria que você me explicasse como é que é feito esse diagnóstico, mas principalmente qual o primeiro exame que a gente tem que solicitar para esse paciente. Isso. Então, acho que a gente primeiro tem que estar muito atento a uma questão. O paciente a ser investigado precisa estar comendo glúten, precisa estar comendo trigo. Por quê? Porque quando a gente retira esse componente da dieta, há uma possibilidade de negativação dessas sorologias, mesmo o indivíduo sendo celíaco. Então, primeira coisa é certificar que o indivíduo está ingerindo glúten. E a partir do momento que ele esteja ingerindo glúten, a sorologia de primeira escolha é o anticorpo antitransglutaminase IgA. Por quê? Porque é um método mais sensível. A gente quer um método sorológico para triar esse paciente para a biópsia do adenal. Então, a sorologia com método mais sensível que eu tenho antitransglutaminase IgA, vale a pena ressaltar que 10 a 15 vezes mais frequente deficiência de IgA em celíacos. Como é um anticorpo da classe IgA, eu preciso também documentar que esse indivíduo tem níveis normais de IgA, ou seja, que ele não seja deficiente de IgA, especialmente para valorizar o resultado negativo do teste, né? E caso o indivíduo seja deficiente de IgA, eu devo lançar mão de outros anticorpos, aí o anticorpo antigliadina deaminada, que é o anti-DGP IgG, e o antitransglutaminase IgG, são os anticorpos de escolha, né? Mas havendo níveis normais de IgA e fazendo antitransglutaminase, o antitransglutaminase IgA positivo é o exame que levaria à biópsia. Também é importante ressaltar que existe um outro anticorpo, alta especificidade, que é o antiendomísio. O antiendomísio, ele fica para situações de dúvida do antitransglutaminase. Então, se eu tenho uma zona cinza de sorologia de antitransglutaminase, até 2 vezes o valor, se há um questionamento, o antiendomísio é a segunda linha feita para esse paciente. Caso não haja essa dúvida, antitransglutaminase positivo, o indivíduo é levado à endoscopia com biópsia do adenal. Bom, e falando de endoscopia, quais seriam os achados macroscópicos e histológicos, né, que a gente encontraria? Sim. Eu vou começar pelos achados histológicos e a gente já na sequência vai falar sobre os achados endoscópicos macroscópicos. Então, a primeira coisa que eu acho importante ressaltar, e aí é muito importante o gastroenterologista ter isso em mente, tem um estudo com uma série enorme de biópsias nos Estados Unidos, mostrando que quando nós retiramos mais que 4 ou mais fragmentos, nós aumentamos muito a chance diagnóstica em relação a menos que 4 fragmentos de biópsia de mucosa do adenal. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento, o número de fragmentos tem que ser de pelo menos 4 fragmentos da segunda porção do adenal. E cerca de 10% dos celíacos têm uma apresentação de doença celíaca ultra curta, onde a alteração histológica vai estar limitada ao bulbo do adenal. Então, também a recomendação de 2 fragmentos do bulbo do adenal. Então, qual que seria a recomendação final? Que ele levando o paciente para uma biópsia, essas biópsias devam ser feitas com coleta de 2 fragmentos do bulbo do adenal, 4 fragmentos, pelo menos, da segunda porção do adenal, e isso deve ser encaminhado a um patologista experiente, que vai analisar conforme a classificação, que a gente chama classificação de Marsh, hoje a gente utiliza a classificação de Marsh modificada por Robert Huber. Essa classificação de Marsh modificada, nós temos o Marsh 0,
que é a mucosa normal, onde a altura da vilosidade é 3 vezes a altura da cripta. O MARCH1, onde essa relação 3:1 permanece, mas há um aumento dos linfócitos intraepiteliais, é o que a gente chama de lesão infiltrativa, mais ou menos 25 linfócitos para cada 100 heterócitos, pelo menos, a gente teria esse aumento. No MARCH2, a gente tem hiperplasia das criptas, então perdemos aquela relação 3:1 por aumento das criptas. E o MARCH3 hoje é 3A, 3B e 3C, sendo que no 3A a gente tem uma redução discreta das velocidades, no 3B uma redução mais acentuada e no 3C seria uma lesão mais plana. Então, a partir do MARCH2, a gente considera esse indivíduo como tendo uma biópsia compatível com doença celíaca. E falando da histologia, a gente tem, na nossa tese, a gente mostrou isso, a endoscopia é uma oportunidade de gastroenterologistas, endoscopistas, diagnosticarem doença celíaca em indivíduos que não têm ainda esse diagnóstico. Metade dos celíacos vão ter alteração endoscópica, que normalmente é um edema entremeado por sulcos, o que a gente chama de um edema em mosaico no duodeno, no duodeno proximal, bulbo e segunda porção duodenal, e além disso há um serrilhamento das pregas que podem também estar reduzidas. Lembrar que isso acontece em metade dos indivíduos. Se há um suspeita de doença celíaca, não é porque não existem esses achados que nós vamos deixar de biopsiar. A biópsia tem que ser feita independente dos achados, mas é uma oportunidade daquele celíaco não conhecido de se identificar a doença celíaca. E lembrando que essas lesões que Vinícius descreveu não pode aparecer assim no completo no duodeno, pode estar focalizada, né? E muitas vezes, às vezes o endoscopista entra com muita pressa ali no duodeno e não consegue identificar, ou às vezes ela pode estar lá na terceira porção e não ser vista também. Isso é um racional até para que se façam 4 biópsias, o maior número de biópsias, porque a doença celíaca ela pode não ter um acometimento uniforme do duodeno, né? Certo. E, Você tem mais uma assim, pergunta, existe também alguns pacientes que eles já chegam no consultório já sem consumir o glúten. Nesses casos, a gente recomenda eles voltarem e seria existe uma quantidade de gramas determinada e um período ideal de tempo que eles têm que consumir o glúten para que possa fazer a testagem? Essa é uma questão problemática. Então, é um indivíduo que não tem um diagnóstico, mas por alguma razão, qualquer que seja, ele assumiu uma dieta sem glúten. E, portanto, os testes negativos podem ser porque ele não é um celíaco ou porque ele talvez seja um celíaco, mas com sorologia negativa simplesmente porque o glúten foi retirado, né? Uhum. Então, nesse caso, o HLA, a utilização e a pesquisa do HLA DQ2 e DQ8 é uma estratégia interessante, né? A gente tem um alto valor preditivo negativo do HLA. Praticamente todos os celíacos são HLA DQ2 ou DQ8. Ou seja, se eu tiver um resultado de HLA DQ2 ou DQ8 negativo, eu excluo a doença celíaca e eu posso partir para outros diagnósticos, outras investigações nesse indivíduo. Por outro lado, se o HLA DQ2 ou DQ8 vier positivo, aí eu já tenho um problema, que 30% a 50% da população saudável também é HLA DQ2 ou DQ8. Daí o valor preditivo positivo é muito baixo. Eu não tenho como confirmar só com HLA. E aí eu preciso fazer a exposição ao glúten. Nós utilizamos a estratégia de 3 gramas de glúten pelo menos por dia, por 8 semanas, né, por 2 meses. 3 gramas de glúten significam 2 fatias de pão de forma por dia. Ao final dessas 8 semanas, nós testamos sorologia e biópsia para identificar. Se vierem positivas, confirma-se o diagnóstico, negativas, descarta-se o diagnóstico. Existem indivíduos que são muito sintomáticos ao glúten e não querem fazer um trial de 8 semanas de ingestão. E, alguns autores mostraram que com 2 semanas, 14 dias de glúten, 3 gramas dia, a gente consegue 90% dos celíacos provocar uma positividade de sorologia e alteração histológica. Então, o que a gente faz hoje para indivíduos muito sintomáticos é um trial de 2 semanas, testamos. Se vier positivo, se encaminha para um diagnóstico. Estando negativo, infelizmente, ele vai ter que completar as 8 semanas para fazer a testagem correta. Então, essa é uma situação importante e é uma situação muito comum hoje no nosso consultório, né? Uhum. Outra situação comum no nosso consultório, que eu acho que todo mundo passa por isso, vocês devem passar, é assim: a gente tem um anticorpo positivo e a histopatologia negativa. Ou então a gente tem o anticorpo negativo com a histopatologia apresentando MARCH1, por exemplo, MARCH2. Então a gente tem uma discordância nos resultados dos exames diagnósticos. O que fazer nesse caso, André?
O que fazer nesse caso? Procurar o doutor Vinícius. O doutor Vandré resolve. Então, nesse caso aí, quando a gente vê uma sorologia que é positiva e o histopatológico deu negativo ou MASH1, a gente está diante de uma doença celíaca em potencial, certo? Então, diante de uma doença celíaca em potencial, o que é que nós podemos fazer aí? Primeiramente, a gente vai suspender o glúten desse paciente ou não suspender o glúten. Esse aí que é um dilema, uma discordância na literatura, mas trabalhos atuais mostram que nos pacientes que têm doença celíaca em potencial, que tem sintomas, que são sintomáticos, aí você está autorizado a suspender o glúten desse paciente. E os trabalhos mostram, tem até desse ano, que 88% das pessoas foram beneficiadas, tiveram melhor qualidade de vida com a retirada do glúten, devido a ele ter os sintomas e a doença celíaca em potencial. Mas se ele não tiver sintoma, então você tem de conversar com esse paciente, mostrar que ele não vai ter riscos, porque 70% desses pacientes que não têm sintomas, que são assintomáticos, eles não vão converter para abrir um quadro de doença celíaca. Então você permanece com ele comendo glúten normalmente, mas aí a gente pega e traz esse paciente um pouco mais para perto. Com 6 meses a gente vai repetir a endoscopia para a gente ver se houve uma conversão ou não, tá? E repete também a sorologia, fica acompanhando mais de perto um pouco esse paciente. E muitos deles não convertem, ele tem uma vida melhor, porque se você suspende o glúten dele nesse momento, isso aí vai dar outros problemas, não só sociais, como problemas psicológicos também, por uma restrição de glúten, muitas vezes desnecessária. Certo. Quando é ao contrário, quando a biópsia dá positiva, né? E a sorologia dá negativa. E a gente pode estar diante de um quadro de uma doença celíaca soronegativa. Ela não está contemplada na classificação de Oslo ainda, mas já é uma entidade que tem aí uma porcentagem de 1,7% a 5% de aparecimento entre os pacientes celíacos, né? Essa doença celíaca soronegativa. Então, o que fazer diante desse quadro paciente soronegativo? Primeiramente, primordial, é você afastar outras causas de atrofia da mucosa. Então, eu tenho de afastar qualquer doença como parasitose intestinal, giardíase, que é muito comum em nosso meio, né? Uma imunodeficiência variável, uma atrofia induzida por drogas também, como olmesartana, que é um antihipertensivo. A gastroenterite eosinofílica também pode levar a esses quadros aí. Então, a gente tem de fazer um screening nesse paciente para afastar qualquer outra causa de atrofia. Afastando as outras causas, então eu vou deixar esse paciente com dieta sem glúten durante 1 ano. Após 1 ano, a gente repete novamente o exame. Se melhorou a atrofia desse paciente, reverteu ali para um MASH1 ou até ficou normal a mucosa, paciente sem sintomas, então você pode fechar o diagnóstico em doença celíaca, tá? E se não melhorou ali a atrofia? Se não melhorou a atrofia, então você tem de ver se esse paciente realmente está seguindo a dieta sem glúten de forma correta, né? Se ele está acompanhando com a nutricionista, se ele está tendo cuidado com as contaminações cruzadas, porque teve uma paciente que ela não estava revertendo, foi pesquisado tudo e descobriu-se que ela usava aparelho e as borrachinhas com pó tinha glúten. E era isso que estava reativando ali a doença. Então, para a gente ver que tem de ser realmente um trabalho de detetive para a gente poder identificar a causa. E às vezes a gente, se não pesquisa bem, a gente vai
fica enxugando gelo, muitas vezes, né? Então é importante a gente fazer essa avaliação total para que não tenha aí danos maiores para o paciente. Certo. Tem uma questão interessante, esse assunto me interessa muito, né? Quando a gente discute forma potencial da doença. Forma potencial, sorologia positiva, biópsia normal, biópsia negativa para a doença celíaca. Veja que quando a gente está falando de outras situações, por exemplo, dermatite herpetiforme, ataxia do glúten, são condições onde a gente considera esse indivíduo como dentro do espectro celíaco, mas muitos têm sorologia positiva e biópsia intestinal normal, e nem por isso a gente exclui ele da doença celíaca. E aí, o que estudos mostram é que muitos desses pacientes com dita forma potencial, como o Vandré falou, têm manifestações, e muitas manifestações são extradigestivas, como osteoporose, osteopenia, artralgia, alteração de transaminases, ferropenia. Então, a gente tem que olhar esse paciente com outro olhar. Hoje, a gente fala da doença celíaca, e o Vandré falou muito bem do iceberg celíaco, existe um outro modelo para a doença celíaca, que é o polvo celíaco. A doença celíaca é uma doença que começa com inflamação intestinal, mas que lança tentáculos dermatológicos, endocrinológicos, neurológicos, reumatológicos, ortopédicos e assim vai. Então, doença multissistêmica. Então, a gente também tem que olhar com esse olhar multissistêmico para essa doença. Então, é muito importante isso. Antes da gente atribuir o paciente como só uma forma potencial, onde eu só vou acompanhar, eu não vou tirar não vou introduzir a dieta desse paciente. Então, é só esse comentário que eu queria dizer, porque eu acho que isso é um assunto que me interessa muito. Eu acho que é onde a gente vai explorar muito a doença celíaca também no futuro, em termos de estudos, sabe? Isso. E, inclusive, Daniela, você que é patologista, né? No simpósio internacional que teve esse ano, falaram da hepatite celíaca agora, né? Que devido a essa permeabilidade intestinal, o eixo intestino, fígado, levando bactérias que levando essas causas do aumento das transaminases nesses pacientes, levando com a hepatite. E a gente vê muito, né? Tanto é que na investigação das alterações das transaminases, a gente sempre investiga a doença celíaca. E a gente vê muitos pacientes tendo o diagnóstico de doença celíaca por alteração de transaminases, que realmente essas toxinas, né? Essa maior permeabilidade intestinal, bactérias, elas acabam, né? Pela circulação enterohepática, chegando no fígado e causando aí inflamação das células hepáticas. Bom, eu queria entender quando que a gente suspeita do paciente que tem sensibilidade ao trigo? Isso. Então, o trigo, e eu acho importante a gente dizer que a gente não deve retirar o trigo de todo o paciente indiscriminadamente. Então, acho que a primeira coisa, quando o paciente chega para a gente se queixando de sintomas e há uma suspeita de que existe uma doença relacionada ao glúten, a gente tem que excluir doença celíaca antes de instituir uma dieta, como já falei, né? Quando se introduz uma dieta, a gente perde a oportunidade de testar o paciente nas sorologias. Bom, aí feito isso, investigado esse paciente, excluído a doença celíaca, a gente tem que lembrar que existem duas outras doenças do glúten também. A gente tem a alergia ao glúten, que é uma doença mediada por IgE específica para glúten. Os sintomas e as manifestações são mais alérgicas, do tipo TH1, onde você tem rinite, asma, urticária, né? E é interessante, por que a gente não vê tantas doenças na vida adulta? Porque 80% dos indivíduos melhoram até 18 anos de idade. Essa alergia ao glúten. E a gente tem a sensibilidade não celíaca ao glúten. Hoje a gente prefere chamar a sensibilidade não celíaca ao trigo e eu explico por quê. Então, esse seria um indivíduo que, excluídos alergia ao glúten e doença celíaca, ele ainda tem sintomas relacionados à ingestão do trigo e que melhoram com a sua retirada. E aqui é muito importante tomar cuidado. Lembra? O trigo é só uma fração proteica de um grão que tem muitos outros componentes. Por exemplo, ele é rico em outras proteínas, até capaz de estimular o sistema imunológico, como o inibidor de amilase e tripsina. E também o trigo é um alimento FODMAP, ou seja, é um alimento que tem um potencial de fermentação. Por quê? Porque ele é rico em frutano. Frutano é um polímero de frutose e a gente não digere, mas as bactérias utilizam isso no metabolismo intestinal e isso vai gerar produção de gases. Então, ao retirar... E aí é muito importante e não existe marcador
diagnóstico laboratorial para sensibilidade não celíaca. Então, é um diagnóstico de exclusão e clínico. Portanto, é um diagnóstico muito frouxo, a gente tem que tomar cuidado. Retirar o glúten, o trigo, traz um impacto enorme para a vida do indivíduo, então a gente tem que ter muito critério para fazer isso. E lembrar que na sensibilidade não celíaca ao trigo é diferente da doença celíaca, onde aí o mecanismo e o tratamento não é tudo ou nada, mas eu posso só reduzir a quantidade para trazer um alívio para o paciente, eu não necessariamente preciso tirar completamente o trigo. Mas eu acho que isso é bastante importante que fique claro. Um ponto também que a gente ainda não tocou, nessa retirada do trigo vai modificar a nossa flora microbiota, né? Intestinal. E essa microbiota intestinal modificada também, alguns pacientes vão ter alguns sintomas devido a essa microbiota daquelas bactérias que são benéficas, que se alimentam do glúten. Então, como não vai ter o glúten, elas vão tender a morrer. Então, aqueles pacientes que não têm um diagnóstico de doença celíaca e deixa de comer glúten, às vezes por modismo, né, tende a ter cuidado exatamente por essas questões também. Inclusive, na hepatite celíaca, a gente discute também uma mudança dos ácidos biliares por conta dessa mudança da microbiota intestinal. Então, tem muita coisa ainda sendo estudada que a mudança da dieta sem glúten vai trazer, né, de consequência. Então, a gente não deve suspender o glúten sem realmente ter indicação de um médico, né? Ter realmente a doença celíaca, uma sensibilidade ao glúten, uma alergia ao glúten, alguma coisa que realmente te leve a precisar suspender o glúten. Essa questão da microbiota dá até um outro podcast. Dá, Né? Com certeza. Sensibilidade não celíaca também. Também. Vandré, e eu tenho uma dúvida, né? A gente sabe que o tratamento é exclusivo hoje, retirada do glúten da dieta. Mas alguns pacientes, eles têm muita dificuldade, porque muda completamente o cotidiano desse paciente. Então, eu queria, assim, né, fazer aqui uma pergunta, até deixando um alerta, de quais seriam as consequências, né, do consumo de glúten desses pacientes celíacos que não aderem à dieta. Primeiramente, a gente tem de ter consciência que a doença celíaca ela pode estar associada com várias outras doenças, né? Uma cardiopatia dilatada pode estar associada aí, sendo piorada por conta da ingesta, por conta da doença celíaca em si, as próprias doenças hepáticas, autoimunes, colangites, tudo isso pode estar aí associado à doença celíaca. Então, se o paciente não segue uma dieta adequada, ele vai ter uma piora dos sintomas do quadro clínico dessas doenças que estão associadas, até o próprio diabetes tipo 1, né, que está muito presente ali também com a doença celíaca, e isso vai agravar esses quadros. Além disso, pode gerar um quadro de hipoesplenismo, né, favorecendo infecções, até infecções de repetição, esse paciente pode desenvolver pneumonias ou outras infecções. E também pode estar associado aí também ao linfoma intestinal, adenocarcinoma também pode estar presente nesses pacientes. Então, a importância para se evitar essas futuras complicações é seguir de forma adequada uma dieta sem glúten. E você falou a questão imunológica, né, da vacinação. Esses pacientes eles têm que ser vacinados, né? Aí só relembrando aqui a vacinação para influenza, pneumococo e meningococo, não é isso? Isso. É importante, sim, ter essas vacinações. E só é interessante essa questão, o diagnóstico é muito demorado, né? E aí esse estímulo permanente intestinal vai gerar resposta, como eu já falei, multissistêmica, e vai trazer uma série de doenças. E aí, só voltando um pouco lá atrás, quando o Vandré falou, tem um estudo com uma série grande de casos mostrando que quando você tem, e o Vandré já ressaltou isso, a forma clássica, com diarreia, distensão, o tempo de diagnóstico é curto, entre o início dos sintomas e o diagnóstico, algo em torno de 2 meses e meio, né? Mas quando a forma é atípica, isso demora até 3 anos, assim, em média 3 anos, né? Alguns demoram muito mais, né? E esse indivíduo fica exposto a todas essas consequências que a gente está falando, intestinais e sistêmicas, déficits nutricionais, hiperativação do sistema imunológico, com respostas e doenças autoimunes, neoplasia. E aí, voltando a um outro estudo, aquele estudo que eu falei lá da soroteca em militares americanos, milhares de soros foram testados, foi muito interessante, que isso tudo foi testado agora por volta dos anos 2000. E eles voltaram 50 anos
anos, nos casos positivos, e para ver o que aconteceu com esses indivíduos ao longo de 50 anos. E viram que aqueles que não tiveram diagnóstico de doença celíaca, tinham doença celíaca, mas não tiveram diagnóstico, porque nunca se pensou, ao longo desses 50 anos, tiveram uma expectativa de vida muito menor, uma sobrevida muito menor que o restante da população. Então, isso mostrou muito claramente que a gente precisa identificar, diagnosticar e instituir a dieta para prevenir todas essas complicações. Então, a gente conversa muito isso com o celíaco, porque a gente precisa motivá-lo para a dieta, né? Porque a dieta é um sacrifício. Esses pacientes precisam de suporte psicológico, existe um isolamento social enorme desses pacientes, a planificação da dieta é extremamente desgastante, todo dia ele tem que pensar no que ele vai comer. Então, assim, vale o sacrifício? Por que vale? Então, a gente precisa motivar o paciente. A gente motiva contando, conversando sobre tudo isso. A vida vai melhorar em termos de qualidade, você vai viver mais e vai viver melhor. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Sabe? Essa questão do tempo de diagnóstico é importante. Nós fizemos um trabalho aqui no DF e o delay que a gente encontrou do tempo de diagnóstico com pacientes que tinham manifestações gastrointestinais foi de 5 anos. Nossa. Né? A literatura mostra 2 meses e meio. Aqui a gente veio 5 anos. Assim, temos que lembrar também da infertilidade, né, doutores? Acho que foi o doutor Vinícius que até compartilhou um caso, se você quiser contar para nós da mulher que teve já o diagnóstico Isso. tardio, né? Então, hoje a gente procura doença celíaca em vários ambulatórios, né? Então a gente vai para o hospital, para os ambulatórios de reumatologia, 5% dos pacientes com doença reumatológica autoimune são celíacos, e a gente vai também para o ambulatório de infertilidade, né? E a gente sabe que há um alto percentual de celíacos nessa situação. E é interessante que, ao instituir a dieta e melhorar, existe uma alta chance da gente recuperar a fertilidade. E a fertilidade, tanto masculina quanto feminina, pode estar comprometida. Né? E aí, recentemente, eu tive um caso de uma senhora que já chegou para mim na menopausa, mas ela passou uma vida inteira tentando engravidar e fazendo tratamentos sem que conseguisse, sem sucesso. E mais recentemente, por um cardiartralgia, a artralgia é uma manifestação extraintestinal possível na doença celíaca, um ortopedista pensou nessa possibilidade, investigou doença celíaca, diagnosticou uma doença celíaca nessa paciente, mas aí ela descobre que se ela tivesse tido diagnóstico ainda numa idade fértil, tivesse retirado o glúten, talvez ela tivesse recuperado a fertilidade e tido o filho que ela tanto queria que não teve. Veja que o impacto, a gente demorando o diagnóstico, algumas sequelas vão ser permanentes, como o Vandré falou, de defeito no esmalte dentário, baixa estatura, osteoporose, fraturas, né, infertilidade, muitas vezes o impacto é grande. Então, assim, é muito interessante isso quando a gente vê essa história e faz a gente refletir, né, quanto que a gente precisa ainda educar profissional de saúde, educar todos para identificar essa doença, né? Doutor Vandré, e assim, sabendo desse grande impacto, né, que essa doença traz para a vida dos pacientes, como que é feito o follow-up, assim, desses pacientes? A gente tem que ter um acompanhamento multidisciplinar e com vocês também, né, nós, gastroenterologistas, como que funciona esse retorno? Precisa de ficar fazendo endoscopia anual, sorologia, como que seria isso? Então, esse segmento a gente divide semestralmente, né? O primeiro semestre, a gente vê esse paciente de forma trimestral, até para você ver como esse paciente está, nível de eletrólitos, de vitaminas, para você ter até uma densitometria óssea para ver como é que está esse paciente, né? E até o segmento dele para a dieta. Então, nesse segmento da dieta também é importantíssimo ele ter o acompanhamento da nutricionista. O nutricionista aí, por quê? Porque a dieta sem glúten vai tirar também muitas fibras e alguns nutrientes desse paciente e ele tem que repor de forma adequada, né? Até porque a própria doença celíaca pode levar a quadro de constipação e sem fibra vai agravar isso daí. Então, o acompanhamento com o nutricionista, com o médico aí nesses primeiros 3 meses com o médico e também o apoio do psicólogo, porque a parte psicológica da pessoa vai ser abalada. Então, a primeira coisa que a gente, pelo menos a minha experiência lá no consultório, quando a gente diz, realmente a gente fecha agora o diagnóstico aqui na doença celíaca, muitos pacientes têm aquele período de negação. Não, doutor, não tenho isso não vou, não é possível, e sai transtornado do consultório.
Aí depois de algum tempo é que volta, depois de 8 meses, 9 meses, que vai sentir algum sintoma e começa a voltar, já esfriou o sangue, né? E volta ali. Então, trimestralmente com a nutricionista, por conta dessa parte das contaminações cruzadas, né? E com o médico nesses 6 meses também. Depois fica sendo anual. Então, com 6 meses eu repito a transglutaminase desse paciente, para a gente ver se já houve uma melhorazinha ali. Alguns pacientes é difícil ele negativar, mas já apresenta uma melhora por conta da dieta. E com 1 ano a gente repete a endoscopia para ver também se já houve alguma regressão ou não. Lembrando que a endoscopia, a mucosa atrófica desse paciente, ela pode ainda permanecer dessa forma, ou MASH3 ou MASH2, durante até 5 anos pode aparecer. Então a gente tem que tranquilizar o paciente, caso ainda esteja com atrofia da mucosa, dizendo que é normal e a gente fazer esse acompanhamento, tá? Dependendo do caso, não precisa você estar fazendo também endoscopia todo ano nesse paciente, sim um acompanhamento para ver se a nível de obediência dele à dieta, se está sendo adequada com a antitransglutaminase GA. Não, só é interessante que é isso, né? A gente tem que tirar um pouco de mito que tudo vai melhorar ao mesmo tempo. O paciente ele vai melhorar os sintomas em semanas, ele vai melhorar a sorologia em meses e ele vai melhorar a histologia em anos. Então essas coisas elas não são sincrônicas. Então a gente precisa ter essa ideia, porque senão, né, o paciente às vezes ele está muito ansioso. Eu quero uma endoscopia, eu quero uma biópsia, né, porque eu não melhorei ainda. Então a gente precisa trabalhar isso, mas existem, né, sintomas em semanas, sorologia em meses, histologia em anos. Acho que isso precisa ter muito em mente, tanto do paciente quanto do médico, né, para poder orientá-lo, né? Porque se deixar, ele faz todo mês, né? Todo mês eu quero fazer endoscopia para ver se melhorou. Quero saber o meu grau de doença celíaca, alguns dizem. Certo. E assim, a gente tem visto, né, novos tratamentos aí aparecendo, estudos de fase 2, com novas drogas aí promissoras no tratamento da doença celíaca. E eu queria entender, Vinícius, se realmente essas drogas são promissoras e o que a gente tem de novo vindo por aí. Eu acho que são promissoras. Quando a gente fala em 1% da população mundial sendo acometida, acho que a própria indústria está buscando, né? Existe um interesse em produzir medicamentos para facilitar a vida do celíaco. E existem vários alvos, né? Existem estudos, fase 1, 2, 3, em todas as fases a gente tem. Os alvos, então, quais seriam os potenciais alvos dessas drogas? A digestão, uma otimização da digestão da gliadina, como eu já falei, né? A resistência à prolina faz com que as frações peptídicas grandes permaneçam ali. Então, a gente tem as glutenases, com a semelhança da lactase, que poderiam quebrar esses peptídeos aminoácidos, tirando, então, esse potencial imunogênico. Esse seria um dos alvos promissores. A gente tem a possibilidade de inibir a transglutaminase tissular. A transglutaminase tissular, ela torna a gliadina mais antigênica, modificando a glutamina. Então, se a gente inibe isso, a gente diminui a imunogenicidade da gliadina. A gente pode atuar na molécula HLA, impedindo que surja essa interação com a gliadina e, portanto, essa célula apresentadora de antígeno consiga apresentar isso para o sistema imunológico. A gente pode atuar com imunobiológicos nas citocinas, que fazem a mediação desse processo inflamatório. Então, existem várias etapas. Assim, Brasília mesmo agora está sendo convidada a participar de um estudo com um imunobiológico que atua em uma dessas etapas. Mas então, isso é uma mensagem otimista para o paciente, mas ainda não existe nada translacional para a prática clínica. A gente não tem como ainda aplicar isso, infelizmente. Acho que não demora muito para que a gente tenha isso, mas a gente ainda tem, no momento, como tratamento concreto, ideal, a dieta isenta de glúten como único tratamento. Mas eu acho que isso tudo é promissor, eu acho que essa mensagem tem que ficar para o nosso paciente, muitos são jovens, né? Olha, o futuro para você vai ser muito mais fácil. Aguenta um pouquinho, faça dieta, que é o importante agora, mas que há uma promessa aí de coisas boas vindo para o futuro. Que bom.
É importante realmente. Vai ser um desafio, né, quando chegarem essas drogas, né, porque muitos vão pensar que são curativas, né? E as que estão em fase mais adiantada, em fase 3, como a latiglutida, ela, exatamente como o Vinícius falou, ela vai dissolver ali o glúten, o peptídeo do glúten, né? E isso daí, a gente não sabe a quantidade de glúten que eu ingeri vai ser suficiente, então vão ser drogas que vai ser coadjuvante ao tratamento da dieta sem glúten, no caso de uma contaminação cruzada, ou então no caso que ele não tem alternativa de alimento, só tem aquele alimento que contém glúten, então ele vai lá, toma o remédio e come ali aquele alimento com glúten, né? Então, a conscientização tem de ser essa. No momento, não tem nada ainda curativo. São medicações que vai somar com a dieta sem glúten. Bom, e eu acho que a nossa discussão foi muito rica. Eu queria saber se vocês poderiam deixar para nós uma mensagem final para reforçar para os nossos ouvintes. Uma mensagem, gostaria primeiro de agradecer, né, aqui esse bate-papo. Foi muito interessante, realmente. Espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado e aprendi também bastante aqui entre vocês, é uma troca de experiência. E gostaria de falar para vocês uma coisa que eu sempre conto para os meus alunos. Michelangelo ele fez uma escultura de Davi. E uma vez, Leonardo da Vinci perguntou a ele como ele tinha feito aquilo tão perfeito, como é que ele conseguiu fazer aquela escultura de Davi. E ele disse o seguinte, a resposta dele que é interessante, que ele disse, eu olhei ali para o mármore e Davi já estava lá. Eu apenas tirei tudo que não era Davi. Então, muitas vezes a gente olha para um paciente e a doença celíaca já pode estar lá. Então, a gente tem de pensar na doença celíaca, principalmente naquelas das manifestações extraintestinais, ter conhecimento, porque ela já pode estar lá. E se a gente tirar as outras coisas, a gente vai saber e poder diagnosticar muito mais a doença celíaca. Então, espero que nós possamos ter essa reflexão, até porque tem uma paciente atualmente que ela, desde a sua juventude, ela era bastante magrinha e vomitava muito. E ela vinha sendo tratada como transtorno alimentar. Foi taxada de que tinha anorexia nervosa. E ela, esse ano, foi diagnosticada com doença celíaca. Então, ela já tinha doença celíaca desde a sua juventude. E isso traz bastante transtorno para os pacientes. Então, olhe o paciente como um todo, porque a doença celíaca já pode estar lá. Muito bem. Eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é que a doença celíaca não é uma doença rara. Então, a gente vai encontrar se a gente procurar, mas ela é muito, muito subdiagnosticada. E lembrar que esse subdiagnóstico, ele se concentra muito na doença celíaca na forma não clássica, atípica. Então, a gente tem que ampliar nossa visão sobre o que é e como se manifesta essa doença. E isso é importante, porque ao diagnosticar, a gente vai melhorar a qualidade de vida e expectativa de vida do nosso paciente. Então, a gente precisa oferecer isso para eles. E como é que a gente oferece isso tudo? Educação. Como eu sempre falo, a gente precisa educar o profissional da saúde, a gente precisa educar a população e a gente precisa educar o paciente. E eu acho que nesse contexto, então, eu agradeço a oportunidade, porque essa aqui é um caminho de educação fantástico, moderno, atual, para a gente discutir essa doença. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos, né? A gente está aqui apaixonado por esse podcast, que foi super, super produtivo. Vocês falaram sobre doença celíaca, que é um tema super extenso, de forma concisa, esclarecedora. Eu acho que os nossos ouvintes que estão aí com a gente devem ter amado, assim como a gente amou. E eu só tenho a agradecer o Vinícius e o André, né, por essa presença aqui com a gente e por toda essa contribuição que vocês deram para a gente, para o nosso podcast. Queria também agradecer, né, aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente
agradecer a vocês. A gente está fazendo isso aqui por vocês e é muito importante que vocês gostem, deem os feedbacks, coloquem para a gente o que a gente tem de diferente para falar, o que a gente pode melhorar. Isso aqui é um papo, né? É um papo conjunto com vocês, com os nossos convidados, para que a gente possa estar crescendo juntos. E queria agradecer a AGB, né? Porque tem sido a patrocinadora dos nossos podcasts, patrocinou o anterior e patrocinou esse. Então, hoje eu sou só gratidão. Eu quero agradecer a presença de vocês por terem se dispostos, assim, terem se disponibilizados, né, a estarem aqui compartilhando esse conhecimento. Foi muito enriquecedor para todos nós. E, com certeza, a AGB, né, a Associação de Gastroenterologia de Brasília, tem apoiado esse projeto, patrocinado esse episódio também. Então, muito obrigada. E eu peço que vocês continuem com nossos ouvintes. Estamos preparando um próximo episódio muito especial, com um tema maravilhoso, e contamos com a audiência de vocês. Então é isso aí, pessoal. Não percam o próximo episódio. Obrigado a todos. Um beijo enorme. Beijo.